com seus dados, seus elementos, dentro de uma visão da teoria geral do processo coletivo, onde nós tratamos 3 grandes temas nessa matéria. Primeiro, o tema relativo, nós podemos chamar assim, de forma mais abrangente, o tema relativo ao objeto de uma demanda coletiva, e para isso nós tivemos que trabalhar a questão da indicação dos direitos coletivos como objeto de um processo coletivo e, assim, indicar, inclusive, o nome desse processo coletivo em razão dos direitos nele protegíveis serem exatamente coletivos, não é isso? Segundo, foi com relação aos sujeitos, né? Onde trabalhamos a questão principalmente da legitimidade ativa do processo coletivo, que é um dos temas mais, vamos dizer assim, tormentosos em matéria de processo coletivo, naquele momento histórico de sua descoberta, de como seria a forma de defesa do processo coletivo, quem iria ser o legitimado para esse processo. E aí, no terceiro momento, a gente trouxe a sentença com temas bem peculiares, como questão de competência, questão dos efeitos, a estrutura da sentença, que se presta ao processo individual, mas que tem peculiaridades no processo coletivo, tendo em vista, principalmente, a questão da extensão dos efeitos da sentença após o trânsito em julgado, com relação a todos, inclusive esses todos que não participam da relação jurídica processual. Esse é que é o grande dilema. Enquanto uma coisa julgada no processo individual se cinge apenas às partes às quais participaram da relação jurídica processual. No processo coletivo, após o trânsito em julgado, que nós vimos é que ela se estende a todos, dependendo da espécie de direito, toda coletividade de direitos difusos, ao grupo, categoria ou classe de direitos coletivos estrito sensu, não é isso? E a todos os titulares do direito no direito individual homogêneo, todos aqueles que tenham sido afetados pelo ato ou fato único que provocará a irradiação de várias espécies de direitos e de direitos esses com relação a titulares que são atingidos. Direitos esses que pertencem a cada titular que é atingido e dando aí uma pluralidade de titulares, de sujeitos que são alcançados por esse ato. E aí, enseja, oportuniza a possibilidade de um processo coletivo. Não é isso? E aqui, na parte da sentença, enfatizamos o aspecto dos elementos da sentença, que pertence bem ao processo individual também, a questão da eficácia, que pertence ao processo individual, e os efeitos da sentença. A eficácia e os efeitos, aí nós temos no processo coletivo uma diferenciação bastante razoável em relação ao processo individual, tendo em vista a questão da eficácia plena do processo coletivo após o trânsito em julgado e com relação à extensão dos efeitos erga omnes no que diz respeito aos sujeitos, não é isso? Bom, e aí trabalhamos a questão que também é comum ao processo individual, da publicação da sentença, e o instituto da coisa julgada, como sendo uma qualidade, uma autoridade da sentença, e não um efeito da sentença, nem um instituto que vai produzir efeitos. Não é o instituto que produz efeito. Quem produz efeito é a sentença. O instituto qualifica, dá autoridade à sentença para que ela, a partir daquele momento, possa produzir os efeitos que dela deve resultar. Esse aqui é o grande aspecto a ser levado em consideração, tá certo? Cuidamos aí bastante dos efeitos da sentença no que diz respeito, principalmente, à questão dos efeitos acessórios que são importantes no que tange à liquidação, à execução. Vimos também que, com relação aos efeitos principais, um processo coletivo dificilmente ele terá um efeito principal voltado exclusivamente para um efeito declaratório ou um efeito constitutivo. O processo coletivo ele é muito
mais intenso e é vocacionado a produzir efeitos no campo das obrigações, sejam elas mais acentuadamente fazer ou não fazer, ou pagar ou por quantia certa, sem também se desprezar a possibilidade de existir circunstâncias que levem à entrega de coisa, né? Então, isso foi bem enfatizado, trabalhamos a questão da competência, principalmente desses cumprimentos de sentença, em razão de ser um processo bem peculiar e estender efeitos a quem não participa do processo. Esses pontos todos, acredito que foram bem explorados e, logicamente, não na sua exaustão, mas principalmente na sua informação básica para que vocês possam ter elementos de estudo, de análise doravante, não é? Principalmente na parte desses efeitos da sentença, porque é o seguinte: quando a gente estudou aí a questão do objeto do processo coletivo, no campo dos direitos, das espécies de direitos coletivos, sempre a gente estava voltado para o objeto quanto à pretensão. Quer dizer, o que você pretende, o que você postula, o que você põe para ser buscado em juízo, é uma daquelas espécies de direito, e você vai explorar uma daquelas espécies de direito, né? Direitos aqueles que nascem de circunstâncias e situações que nós vimos, que circunstâncias ou situações que podem ensejar todos eles, ensejar alguns deles, ou ensejar só um deles, e assim por diante. Né? Nesse trabalho de fazer surgir esses direitos e, com isso, se postular, quando a gente vem para a parte da sentença, e nesse aspecto que eu explorei bastante quanto aos efeitos da sentença, no que tange ao seu objeto, foi o que eu mais explorei, mas vimos também a questão dos efeitos da sentença quanto aos sujeitos, no que tange a questão do efeito erga omnes após o seu trânsito em julgado, como a gente viu lá no artigo 103 do Código do Consumidor. Né? E nós ainda vamos trabalhar muito com esse tema. Aliás, é um tema que vai ser objeto das duas próximas questões das avaliações, a segunda e a terceira, para vocês terem uma ideia de como esse tema é importante e relevante. A questão dos efeitos do objeto quanto à pretensão, o objeto quanto aos efeitos, quanto ao resultado. Quando eu falo objeto quanto ao resultado, é porque já tem uma sentença, tem um resultado, tem aí já os efeitos que produz no processo coletivo após o trânsito em julgado, quando ela adquire sua plena carga eficacial, que nós vimos aqui. Então, isso tudo é muito importante para trabalharmos esses temas que vão ser objeto de mais desdobramentos daqui por diante. Né? E aí, nós vamos trabalhar muito agora a parte dos efeitos da sentença com relação ao seu objeto quanto ao resultado. Quando a gente fala de sentença, seus efeitos, no que tange a materialidade, o que foi definido no processo, sempre é voltado para a questão do objeto, mas objeto quanto ao resultado. Mas o objeto do processo coletivo ele está tanto na pretensão, que é a causa de pedir e o pedido, tá certo? Como está quanto ao resultado, que é na sentença. O que a sentença definiu em relação ao pedido? O que foi que a sentença definiu? Isso é objeto quanto ao resultado. Nós temos também os efeitos da sentença no campo dos destinatários, a quem se destina a sentença, a quem alcança, e nós temos o objeto quanto aos os efeitos quanto aos sujeitos, o efeito quanto aos sujeitos, tá certo? Então, nós temos os efeitos da sentença quanto ao objeto, temos o efeito da sentença quanto aos sujeitos, aos destinatários, e vamos ter também a questão do objeto da sentença, dos efeitos da sentença, quanto ao tempo, atinge o passado, ou só o presente, ou só o futuro, e assim por diante. Nós vamos trabalhar bastante nesses temas, tá certo? Não esqueçam que, com relação aos efeitos da sentença, certo? Nós temos efeitos da sentença quanto ao objeto, nós exploramos muito quanto ao objeto.
no objeto, aí diz respeito à questão das obrigações, fazer e não fazer, entrega de coisa, pagar, exploramos muito esse aspecto. Mas alguma coisa foi falada a respeito dos sujeitos, em questão do efeito erga omnes após o trânsito em julgado, e vamos ainda desdobrar bastante quanto ao tempo, certo? Então, olha, não esqueçam que esses efeitos eles são trabalhados, no mínimo, nessas três perspectivas, tá certo? E aí, vocês vejam, vimos a questão da coisa julgada material, a coisa julgada formal, trabalhamos bem esse assunto, relembramos algumas coisas, né, do artigo 103 e analisando também em comparação com o Código de Processo Civil, né? Temos também que verificar que isso vai ser objeto de exploração. Olha, vocês devem, lógico, muita coisa aí foram coisas apenas recapituladas. Talvez a forma de eu colocar seja uma forma diferente que vocês estranham, mas eu quero dizer que, numa visão clássica, que os professores sempre passam, a doutrina sempre passa, uma visão clássica, trabalha esse tema. Eu trabalho muito com a terminologia sentença, porque eu acho que isso tudo está na sentença. A coisa julgada como sendo só uma autoridade, uma qualidade, é uma coisa mais abstrata. A sentença é uma coisa mais concreta, não é? Então, quem produz os efeitos, quem adquire eficácia é a sentença. Eu penso que trabalhar sob essa perspectiva, para mim, ajuda mais a compreender, entender o processo. Mas, classicamente, vocês viram esse assunto sobre quatro pontos que eu já falei aqui. Também eu quero apenas deixar bem claro que não foge tanto ao que vocês viram. Por exemplo, coisa julgada formal, coisa julgada material, limites objetivos e limites subjetivos da coisa julgada. Nos limites, o que são os limites objetivos, o que são os limites subjetivos? Os limites objetivos é exatamente os efeitos da sentença quanto ao objeto. Os limites subjetivos, exatamente os efeitos da sentença quanto aos sujeitos. Mas cadê nessa classificação os efeitos da sentença quanto ao tempo? Olha aí. Não é? Quanto ao tempo, quanto ao lugar, é importante isso tudo, né? Lógico que o professor, logicamente, ao fazer essa estrutura, vai trabalhar os efeitos da sentença também com relação ao tempo, com relação ao lugar, não é? Isso tudo é muito importante. Por isso que eu utilizei uma outra forma, não é? Eu utilizo sempre essa outra forma. Eu acho que ela tá mais próxima em termos de facilitação de compreensão e já lidar com o objeto que já é realmente instrumento de nosso trabalho no dia a dia do profissional do direito, que é o objeto quanto à pretensão, a causa de pedido, o pedido, que é o objeto quanto ao resultado, que são os efeitos da sentença, efeitos objetivos, efeitos subjetivos, efeitos quanto ao tempo, quanto ao lugar, e assim por diante, não é? Bom, minha gente, eu espero que tenha passado o máximo de informação no que eu sempre denomino, chamo aí de uma teoria geral do processo coletivo, que é uma visão mais genérica para verificar que esses conceitos que a gente trabalhou, que os institutos que nós trabalhamos, eles se prestam a ser utilizados em qualquer processo coletivo. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer agora um trabalho que é um trabalho constante que todos nós que estudamos direito em toda a área de ciência e de conhecimento da vida humana é assim, fazer conexões, vamos fazer conexões agora da teoria geral do processo coletivo com os processos coletivos em espécie, né? Vamos trabalhar os processos coletivos em espécie. E se nós vamos trabalhar os processos coletivos em espécie, precisamos conectar esses processos coletivos a alguma base, a alguma estrutura, a algo que possa dar sentido, significado e dizer o porquê, mostrar a razão, o motivo que justifica esse processo coletivo em espécie. Nós temos uma base para isso. Acredito que a gente trabalhou bem isso, certo? Para trabalhar os processos coletivos em espécie, ou as espécies de processos coletivos, certo? Que é o nosso tema agora que nós vamos trabalhar,
A gente inicia com o que a doutrina sempre chama de processos coletivos do Código do Consumidor. Aí você pode até perguntar assim, mas professor, a gente não terminou de ver já o Código do Consumidor, quase tudo realmente, em matéria de processo coletivo que tem no Código do Consumidor. Mas olha, da agora em diante, vocês passam a ter uma visão do Código do Consumidor sob duas perspectivas. Isso é muito importante. É importante para poder você, na prática, saber distinguir as coisas e não cometer tantos absurdos de erros e equívocos que a gente viu aqui que a jurisprudência comete. Um erro da doutrina é horrível, mas um erro da jurisprudência sim, absolutamente intolerável. Porque a jurisprudência, na realidade, não é uma fonte só de informação, de dados para eu trabalhar uma interpretação. A jurisprudência é resultado, é solução de problemas. E quando essa solução sai errada, equivocada, isso é grave. Tá vendo? Por isso que não se estuda pela jurisprudência, se invoca a jurisprudência para melhor aperfeiçoar a solução do caso. A gente estuda pela doutrina. Aí hoje em dia, não se estuda pela doutrina. Se copia e cola a jurisprudência, e aí acha-se que se sabe muita coisa e que ela está resolvendo. E às vezes ela está equivocada, mas ela está equivocada e você não sabe por que ela está equivocada, porque você não estudou o tema. Você não sabe por quê. Você pega, eu pego um julgado do Supremo ou do STJ e digo para você, olha, esse julgado é totalmente errado, é equivocado, é absurdo, estúpido, contrário à ordem jurídica. E você olha assim e diz, não, eu não estou vendo nada aqui, não. É feito uma ementa do STJ por unanimidade, do Supremo Tribunal Federal, do Pleno, por unanimidade. Onde é que está o erro aqui? Aí, quando eu começo a aprofundar o assunto, explicar os institutos, tudo, aí você vai começando a ver a vulnerabilidade da tese que está lá posta e que não leva a aperfeiçoamento nenhum da solução dos problemas no sentido prático da forma mais correta e escorreita possível. Essa é a questão. Nós estamos numa academia e é o lugar de fazer esses questionamentos, certo? É o lugar da gente trabalhar esse aspecto. Eu sei que é mais estimulante se trabalhar o debate pré-jurídico, que eu chamo assim, o debate antes do direito posto, ele é mais instigante. O debate no campo sociológico, no campo da ciência política, no campo filosófico, nossa, é formidável, até porque a gente começa um debate desse e não tem nem dia, nem hora, nem ano, nem século para terminar, né? Nem se lembra de comer, nem de dormir, nem de nada. Agora, em direito é horrível, a gente fica o tempo todo olhando para o relógio, porra, essa aula não vai terminar, não. Que hora termina isso? Já vai bem 2 ou 3 horas que esse professor fala e não termina. É assim, o direito posto, por incrível que pareça, que é o que mexe com a gente, é o que vai nos regrar, e aí a gente não tem lá muito estímulo. Por quê? Porque não se conhece a forma e não se quer distinguir. Todos os debates são importantes. Quando eu tenho conhecimento técnico suficiente para debater o próprio direito, é muito bom também de debater, certo? Bom de debater. Até porque, para eu saber se eu tenho que mudar ou fazer uma norma, criar uma norma de maneira mais próxima possível da nossa realidade, dos nossos desejos, das nossas ansiedades para atender às nossas necessidades, etc., é preciso que eu saiba. Se já tiver uma que eu for modificar, eu conheço essa uma e saber onde é que pode aperfeiçoar. E se não tiver nada, aí é que eu vou precisar de muito estudo, para poder fazer uma coisa que atenda melhor às necessidades, aos anseios, aos reclamos que a sociedade faz e assim por diante. É isso, minha gente. Nós precisamos saber, conhecer, certo? E eu dei essa ajuda aí na parte da teoria. Vamos ver se agora a gente trabalhando o processo em espécie, a gente alcança isso. Então, como eu estava dizendo, nós vamos ver
agora o Código do Consumidor sob duas perspectivas. Uma é que o Código do Consumidor é visto sempre por todas como esse título 3 que tem aí do artigo 81 ao artigo 104 do Código do Consumidor, não é? É o título 3, que diz que, esse título 3, ele diz que é da defesa do consumidor em juízo. Então, esse título é visto sempre como a forma de você buscar a proteção dos direitos coletivos, dos direitos do consumidor, que estão previstos no Código do Consumidor. Isso é corretíssimo, está perfeito. Só que nós agora, como estudantes e como profissionais e como sabedores da matéria, nós vamos ver sobre essa outra perspectiva. Essas normas, esses ditames legais que são dirigidos a aplicar em matéria de defesa do consumidor, não se cinge só a defesa do consumidor. Esse aqui é o detalhe importante aí. Agora a perspectiva é outra. Olha, aqui existem várias normas, as que nós estudamos, elas não se aplicam só ao Código do Consumidor. Embora o legislador faça questão sempre de dizer, para efeitos deste código, para o fim deste código e tal, sempre a gente viu isso. Mas sempre eu chamando a atenção, cuidado, isso é um assunto que não se limita só à defesa de relação jurídica consumerista. Ela é uma norma que, em matéria processual, pode ser em qualquer processo coletivo, de toda e qualquer espécie de direito, qualquer ramo de direito, do direito material, que se preste a se caracterizar uma daquelas hipóteses de direitos coletivos, pode ser protegível, definível, e se aplicar essa regra. Foi isso que nós vimos. Então, aqui agora, a perspectiva é exatamente para quem estuda a matéria, como nós fizemos, ter uma visão de que esse título 3 do Código do Consumidor, ele cuida de matéria de processo e de defesa dos direitos do consumidor. Primeiro ponto. Segundo, existem muitas regras que não ficam limitadas só à defesa do consumidor, ou não são aplicáveis só para o Código do Consumidor, embora o legislador o diga assim, porque ele é obrigado a dizer, tendo em vista que ele está tratando com o Código do Consumidor. Nós não temos um Código de Processo Coletivo, um Código de Processo Civil Coletivo, com o nome que vier, não é? Mas nós temos o quê? O primeiro embrião desse Código de Processo Coletivo. Qual é? Esse título 3 aí do artigo 81 a 104 é uma espécie de embrião. E o legislador colocou aquilo que é mais importante para um processo coletivo, né? Como não se tinha nada anteriormente, ou quase nada, porque nós tínhamos o quê? A lei da ação civil pública. Nós tínhamos a ação civil pública, mas a ação civil pública anterior à Constituição, ainda muito incipiente em matéria da classificação dos direitos, ela nasceu originariamente, nós vamos ver isso quando a gente for estudá-la, só para a defesa dos direitos difusos, olha aí, quer dizer, muito limitada, muito ainda carecendo de muitos institutos que nós vimos que tem no Código do Consumidor, mas não tinha nela, como a classificação dos direitos, como a questão da criação do direito individual homogêneo, não tinha nada na ação civil pública. Então, o Código do Consumidor precisou trazer, certo? Então, o que nós vamos fazer? Agora, aqui nós fizemos o seguinte, nós primeiro tivemos uma visão dessa parte do Código do Consumidor de forma geral, genérica, como se fosse uma teoria, ou se fosse um estudo de um código de processo coletivo, tá certo? Nós tivemos primeiro essa análise. Agora, nós vamos fazer uma análise, uma leitura rápida de alguns dispositivos, apenas lembrar alguns que a gente estudou e encaixá-lo como esses dispositivos se enquadrando agora dentro do sistema processual coletivo do Código do Consumidor, do sistema processual do Código do Consumidor. Nós fizemos uma leitura primeiro, voltado para uma teoria. Então, claro que aqueles artigos que a gente estudou estão válidos, já foram analisados, nós não vamos reanalisá-los. Nós agora vamos sistematizá-los dentro do próprio processo do Código do Consumidor.
aí como o Código do Consumidor criou. A minha preocupação antes era apenas indicar dispositivos para mostrar que eles podiam ser aplicados em qualquer espécie de processo coletivo. Agora, minha preocupação é encaixar, certo? Os dispositivos que a gente estudou e os que nós vamos ver que não vimos ainda, dentro de cada tema específico de processo para o Código do Consumidor e voltado para o Código do Consumidor, porque aí nós vamos encaixá-lo nas chamadas tutelas judicionais ou ações coletivas em matéria do processo do consumidor, certo? E na defesa dos direitos do consumidor, ok? Vejam aqui que coisa interessante. Primeiro, olha, nós temos aí da defesa do consumidor em juízo, título 3. Aí nós temos o capítulo 1, que são disposições gerais sobre a defesa do consumidor em juízo. E a defesa do consumidor em juízo, eu poderia dizer o quê? A defesa do consumidor em juízo é você ter os caminhos, a forma, o meio de defender o seu direito em matéria de relação jurídica e consumerista em juízo, através do processo judicial. É essa a ideia que passa. Aí, no capítulo 1, nós temos as disposições gerais de como essa matéria é tratada na defesa dos direitos do consumidor, certo? Aí, no capítulo 2, nós temos das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Olha, uma ação específica para a defesa de uma das espécies de direitos coletivos, das espécies de direitos coletivos, que é o individual homogêneo. Aí, depois, nós temos lá, no capítulo 3, das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, olha, das ações da defesa de direitos individuais homogêneos e das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Então, nós temos aí depois vem o capítulo 4 com a coisa julgada, não é? Então, nós temos aqui, olha, por isso que chama as ações coletivas do Código do Consumidor. Por quê? Porque nós temos no artigo 91, capítulo 2, das ações coletivas para a defesa de direitos individuais homogêneos, e no capítulo 3, das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Olha aí que coisa interessante. E temos as disposições gerais. Vamos agora ver a sistematização desses temas. Disposições gerais, ação coletiva de defesa de direitos individuais homogêneos, ações na defesa de fornecedores de produtos e serviços, certo? E a coisa julgada. Vamos ver aqui. Veja que o artigo 81, que nós não vimos ainda. Olha, a defesa, a cabeça do artigo é que não vimos. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores, olha, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, olha aí as vítimas que nós já vimos como são aqui em alguns processos, poderá ser exercida, essa defesa poderá ser exercida em juízo. Olha aí, está dizendo que existe a parte administrativa, existe a parte de resolução dos conflitos diretamente, sem nenhum processo administrativo, existe uma série de coisas, mas também pode ser exercida em juízo, individualmente ou a título coletivo. Olha aí esse artigo 81, cabeça do artigo, indicando que você, em matéria de relações jurídicas de consumo, você pode proteger tanto o seu direito individual como o direito coletivo é protegível também processualmente, judicialmente, em matéria de consumo. Veja como é interessante. Individualmente, o que é que nós temos? Individualmente, nós temos todo o processo que vocês estudaram no Código de Processo Civil. Aí o legislador, logicamente, não vai se preocupar. Ah, professor, aí tem a outra parte diz ou a título coletivo. Aí vem o parágrafo único e diz: a defesa coletiva, porque a individual já está perfeito e acabado, já foi visto, é o processo individual, como outro qualquer. Pronto, acabou-se toda e qualquer ação, certo? A defesa coletiva, essa sim foi que o legislador se preocupou, é por isso que esse título do Código do Consumidor é uma espécie de mini códigozinho de processo coletivo. Por quê? Porque não tinha quase nada, muito pouca coisa em matéria de processo coletivo, né? E foi preciso o legislador definir. Aí a primeira coisa que ele fez foi o quê? É exatamente dizer que a defesa coletiva será exercida quando se tratar foi dizer quais são os direitos coletivos. São os difusos, os coletivos estritos senso e individuais homogêneos.
deu lá a sua definição, que nós vimos e completamos aqui para vocês colocarem no trabalho. Acredito que já deve terminado no trabalho, estão terminando, concluindo, pronto, aí ajuda aqui essas informações que eu estou passando. Vão ser colocadas lá, ser classificadas no campo doutrinário, no campo legal brasileiro, e dar características de cada um. Não esqueçam que o difuso tem, no mínimo, umas 10 características, o coletivo também tem umas 10 características, o individual não homogêneo tem por volta de 15 características. Não esqueçam esses detalhes, certo? Porque isso vai ser importante na avaliação. Não é? Não esqueça esses detalhes. Olha aí, então, a cabeça do artigo diz, olha, em matéria de consumo, é protegível o seu direito judicialmente, tanto o individual como o coletivo. O individual já se sabe como é. O Código de Processo Civil todo foi estudado para isso. E o coletivo? Bom, o coletivo, primeiro a gente precisa saber quais são esses direitos coletivos. Aí o próprio parágrafo 1 indica. Não é? E aí vem depois o quê? O artigo 82. Então, não vamos analisar mais o 81 nesse parágrafo, porque nós já analisamos. E o artigo 82 diz, para os fins do artigo 81, ou seja, para a defesa dos direitos coletivos, tá certo? Tá vendo? Parágrafo único, são legitimados concorrentemente. Também, olha, também estudamos já esse dispositivo. São legitimados. Esses legitimados aí são aqueles do Código do Consumidor, para a defesa do consumidor. Quando se ajuiza uma outra ação civil pública, nós vamos para o legitimado lá do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Quando se trata das ações de controle de constitucionalidade, nós vamos lá para a Constituição. Por isso que nós vimos de forma geral o quê? Na parte dos sujeitos do processo coletivo, principalmente dos sujeitos ativos do processo coletivo. A questão primeiro, que vocês vão colocar no trabalho, ou já colocaram, a evolução doutrinária para se encontrar, identificar quem é o legitimado no processo coletivo. Então, a evolução das teorias, que vai desde a teoria da legitimidade ordinária até chegar na teoria da legitimação extraordinária, ou anômala, ou substituição processual, não é isso? Aí, identificada essa teoria, aí, como é a legitimidade no processo coletivo, aí nós temos a segunda parte da questão, que foi a mesma coisa como eu dei aqui, como eu expus aqui para vocês, que é a questão da evolução agora, mas não é mais no campo da teoria. A evolução agora é no campo prático da ordem jurídica posta. Então, a evolução legal e constitucional. Quer dizer, o que foi criado na lei quanto à legitimidade. Aí vem a ação popular, ação civil pública, todas as legitimidades da Constituição Federal, Código do Consumidor, aí vem indicando uma série de ações. Ação de improbidade, mandado de injunção, mandado de segurança coletivo, e vem por aí tudo que foi falado, tá certo? Olha aí. Aí mostra a evolução. Base essencial, tanto é que o artigo 81 e 82 do Código do Consumidor, na parte das disposições gerais, vocês vejam o que é que eles colocam como disposições gerais. O objeto e os sujeitos. O restante são formas. Tá? Formas que a gente tem que ver cada espécie de processo. Por exemplo, quando a gente fala uma espécie de ação, uma espécie de demanda, o procedimento dessa demanda, os atos que são realizados dessa demanda são o quê? Formas. Formas. Isso tudo está tratado aí. Olha, aí o artigo 82, logicamente, já foi estudado, não tem mais o que analisar do artigo 82, lógico, né? Nós estudamos exaustivamente. Aí vamos para o artigo 83. Olha que coisa interessante esse artigo 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Esse dispositivo é aquele chamado dispositivo assim, professor, esse dispositivo é muito óbvio. Mas ele, às vezes, precisa dizer, né? É aquela história. Mas ele é muito interessante porque ele é didático. Então, ele indica o seguinte, que você, para a defesa de seu direito, seja ele individual, ou seja, vocês ou nós, na defesa dos nossos direitos coletivos, podemos utilizar toda e qualquer ação de direito individual, se for uma só pessoa que ajuiza. De direitos coletivos,
quando se caracterizar a situação do direito coletivo. Esse artigo 83 ele fez. Na verdade, você veja, esse artigo 83 ele tem todo um desdobramento do que está posto na cabeça do artigo 81. Né? Ele poderia ser o parágrafo 1º do artigo 81 ou o parágrafo 2º do artigo 81, mas não, olha como é que o legislador coloca. Eu já falei isso para vocês, as técnicas legislativas não são perfeitas. Né? Às vezes a gente encontra um artigo num canto, outro bem diferente, com diferença de dezenas, de centenas de artigos no Código de Processo Civil, mas ele tem total conexão lá com o artigo, nos 10 artigos primeiro do Código de Processo Civil, com o artigo 1000 e tanto do Código de Processo Civil, é assim, com o artigo 500 e tanto, 700 e tanto, 1800, 900 e assim por diante. Ele tem total conexão, é por isso que eu falo sempre, vamos fazer as conexões. Tudo que se fala, e tudo está numa certa ordem posta, ou tivesse em cima de uma mesa ali, e agora nós vamos trabalhar cada quadrinho desse para a gente formar realmente um quadro uno, indivisível e totalmente harmônico agora dessa matéria. Pronto, esse trabalho a gente faz, as crianças fazem quando brinca num jogo de harmonização das cartas, das imagens, das coisas. A gente já começa a fazer isso quando a gente está no jardim de infância. Quando eu nem tive jardim, uma infância muito atropelada, mas jardim não tinha. Mas tive a infância e, ao modo da minha escola da época, era feito isso. Né? E hoje as crianças já são incentivadas a fazer isso. Olha, a gente faz isso desde a origem e a gente chega ainda na faculdade e acha difícil. Isso não tem dificuldade. É fazer as conexões. É assim, a vida é só ir aperfeiçoando e reiterando, e para poder a gente saber se a gente vai aprendendo alguma coisa, por incrível que pareça. Então, aqui no direito, eu explico como é a relação. Vocês fazerem esse trabalho, por exemplo. Por que é que eu peço um trabalho desse? Eu peço um trabalho desse, professor. Isso é um trabalho de quê? Isso é um trabalho de redação. Trabalho de redação que você começou a fazer lá quando começou a alfabetização. Sei lá, segundo ano de alfabetização, não sei o quê. Você vai fazer uma redaçãozinha. Escreva aí isso, aquilo. É uma carta, é uma coisa. Aqui se aprofunda, são requerimentos, postulações com linguagem técnica, com linguagem adequada, precisa. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão desenvolver aquilo que desde a infância, o ensino infantil, o professor vem dizendo, isso daqui é um silogismo, quando começa a explicar as coisas, todo discurso, toda forma escrita que você dirige uma pessoa tem que formar um silogismo. Você faz uma introdução do assunto, depois você desenvolve o assunto e depois conclui o assunto. Nós não estamos fazendo nada diferente disso, apenas é mais exigente, porque é dentro de uma linguagem técnica, com circunstâncias técnicas, dentro de uma ciência que precisa ser trabalhada sob essa perspectiva. Oh, meu Deus! Não é diferente. Então, assim é como você vai fazer a redação. E como é que você vai fazer o TCC? Dessa forma também. É um treinamento constante. Você já faz. Eu já coloco para vocês fazerem todas as minhas provas desse jeito, porque é uma forma que você treina para fazer já o TCC, é uma forma que você treina para fazer uma petição inicial, para fazer uma contestação, para fazer um recurso, para fazer uma impugnação, para fazer, eu sei lá, o que você imaginar que tem. Aí você diz, não vou ser nada disso, não, eu vou ser parlamentar. Para você justificar um projeto de lei, tem que fazer uma justificativa, tem que ter esse discurso com essa mesma trilogia da estrutura formal, do silogismo. Professor, eu vou ser agricultor. Você quer um projeto para fazer uma plantação disso, daquilo outro, você vai ter que fazer o projeto, vai ser a mesma coisa, fazer uma introdução, desenvolver o projeto, fazer as conclusões, qual é o objetivo que você quer, vai plantar batata, milho, feijão, arroz, sei lá. Aí você também tem que fazer. Não adianta que para onde você for vai ter que fazer isso. Então a gente começa a fazer aquelas brincadeiras lá no jardim de infância e pensa que aquilo ali nunca mais vai ser feito. Pois é, aquelas brincadeiras para lhe dar condições de você chegar. Agora, na fase da última fase de aprendizado, que é estudar uma ciência, e fazer aquilo que eu comecei lá
brincando com as cartazinhas, com uns desenhos, umas coisas, e assim por diante. Pois é assim, minha gente. Não é coisa do outro mundo, não. Nossa, quando a gente... Olha o drama para fazer o tal do Enem, a tal da redação. Ah, meu Deus, a redação. É como se eu estivesse vendo redação pela última vez, primeiro. Segundo, é como se eu não fosse fazer mais redação depois daquilo. Fiz essa redação do Enem, acabou, nunca mais vou fazer. Não, pelo contrário, você está fazendo uma coisa que você começou fazendo nessas brincadeirazinhas lá no primário, sei lá o que é hoje lá. Depois você vai continuar fazendo isso em toda a sua vida, o que você for. Bem isso, hein, professor? Pois é, tem essas coisas também. Você diz assim, que tema difícil. Que tema difícil. Que tema difícil. Que tema É uma difícil. Que tema difícil. Pois é, que tema difícil. Exatamente, a todo momento a gente está sendo treinado, né? Se a gente olhar sobre essa sua perspectiva, é tão difícil que a gente começa a vida fazendo e nunca termina mais. E a gente... Professor, não me desiluda, não, por favor. Não, você não. Ave Maria, se você parar de fazer agora, Ave Maria, você vai continuar fazendo. Você vai ser uma profissional do direito, você vai precisar disso. Você vai ser alguma coisa na vida, de tudo que você for, você vai querer usar seu WhatsApp, você vai querer usar o que é mais aqueles outros lá, o Instagram, essas coisas todas aí, você vai querer usar, você vai querer escrever alguma coisa também, é desse jeito. Professor, desse jeito o senhor está me motivando a ir vender miçanga na praia, viu? Também precisa, para você convencer. Também precisa, para você convencer o comprador, é preciso que você tenha um discurso altamente motivador para ele ver que seu produto é melhor do que os outros. Olha, não tem jeito, né? Não tem jeito, você não vai escapar, não. E eu quero que você não escape, eu quero que você siga fazendo. Porque quando a gente escapa, Maria, parou no tempo, é horrível, não dá certo. Vai ser o jeito, viu? Vai ser o jeito, viu? É o jeito, não vai ter outro caminho, não. Tá certo? Muito bem, minha gente. Então, olha, todos esses pontos são importantes para poder. É aquilo que eu falo, viu? Na gente ter que fazer o tempo todo as conexões. Esse aqui é o. Olha, tem um discurso lá do homem como é lá, o americano que criou o celular, como é o nome lá do Steve Jobs, né? Steve Jobs. Tem um discurso dele, Steve Jobs. Tem um discurso dele que ele deu que ele proferiu numa faculdade de engenharia, que convidaram ele, antes dele morrer, uns anos antes, convidaram ele para dar uma palestra de encerramento do curso da turma de engenharia. Você não queira saber o que ele disse. Aí ele contou a história dele quando começou a estudar, que é meio dramática e altamente desestimulante. Aí ele mostrou que, na realidade, chegou um momento quando ele criou a questão da criação, toda que ele fez, foi apenas fazer conexões na vida. Descobriu que tudo, e todo conhecimento em todas as áreas, você veja, lá em engenharia ele foi colocar. Ele estudando negócio de eletrônico, foi fazer as conexões. E era interessante, porque quando eu li esse discurso, eu fiquei muito chateado na época pelo seguinte, eu digo, é danado. Eu vivo dizendo isso na faculdade, que eu já vinha desde o tempo, dizendo que fazer esse conexão. Eu, inclusive, sabe qual é a imagem que eu utilizo? Eu brinco com os alunos sempre dizendo, olha, quando vocês entrarem no avião, a primeira coisa que vocês pegam é aquela revistazinha que tem lá, que não tem nada, mas tem sempre na última página, na contracapa da última página, elas têm assim um mapa mostrando que para onde a empresa tem linhas, não é isso? Vocês que vivem viajando, podem prestar atenção que é assim. Aí vocês olhem lá. Aí vocês olham lá que é um traçado maior do mundo. Aí eu sempre olhava eu pego aquela revistazinha e olho aquela imagem sempre. Aí eu disse, isso daqui eu vou utilizar na aula. Olha, na aula.
E aí eu olho aquelas linhas, né, que a empresa faz, de tal lugar a qual lugar. O que é aquela linha? Exatamente fazendo as conexões de uma cidade tal para outra. Né? Aí você vai de van também, pode ir fazendo as conexões. Você vai passando na cidade A, B, C, vai fazendo as mesmas conexões. Você faz da linha. Eu ia no ônibus Pessoa, se você na quiser fazer a Jardinense. viagem, tem que ir na Jardinense. Eu ia Se a no Jardinense não quebrar, você não andou de Jardinense, professor. Tem que quebrar no meio do caminho ali. Bom, todas as vezes ela quebrava no caminho, mas naquela época não tinha tal da van, não tinha besta, não tinha sabido, não tinha nada, só tinha Jardinense, então eu tenho que ir nela. E eu ia fazendo as conexões de cidade, as conexões do lugar que ele quebrava para outro, e assim por diante, né? Pois bem, aí naquela revista tinha as conexões. Aí eu digo sempre para os alunos, olha, o que a gente faz aqui? Aquelas mesmas conexões. Aquelas conexões são... É o famoso pinga, exatamente. Aquelas conexões, a gente está ali vendo que são feitas exatamente... já estão escritas, você vai fazendo. O que nós fazemos aqui são conexões mentais e aquelas conexões, você veja, na aviação, elas ficam sendo abstratas também, porque ela não deixa rastro lá, não deixa rastro. Mas eles escreveram ali e faz. E a gente também vai fazendo. E se a gente quiser, registra, né, essas conexões na hora que a gente escreve, não é? E deixa marcado na hora que a gente fala e assim por diante. É a nossa forma de marcar e mostrar como é que são feitas essas conexões. Então, olha, tudo isso a gente se vale para desenvolver o raciocínio e mostrar que a vida é exatamente conexões. E foi o que o Steve Jobs falou lá, exatamente, né? De que tudo é conexão. Eu digo, mas rapaz, meu discursozinho já está lá nos States of America, né? Que coisa mais impressionante. E tem uma coisa, não me pediu nem licença, chega assim e fala, nem telefonou para mim, nada, não disse nada. Mas vocês vejam como é. O raciocínio ele é desenvolvido no mundo inteiro da mesma forma. Isso mostra como a gente não tem muita coisa individualizada, nem só para um, nem só para um lugar. É muito interessante isso, né? Pois bem, minha gente, aí aqui no artigo 83, nós temos a combinação com o artigo 81, né? E aqui é dizendo que qualquer tutela, aqui é um artigo que diz respeito à forma, né? O artigo 81 diz respeito à forma, o artigo 81 cabeça, 83 diz respeito à forma, o parágrafo 1 do artigo 81 diz respeito ao objeto, o artigo 82 diz respeito ao sujeito. Olha, o detalhe, por que eu estou fazendo essas observações? Um detalhe interessante. Agora, todo dispositivo que nós pegarmos, eu vou trabalhar sempre em cima dessa ideia, para trabalharmos aquela trilogia do processo, sujeito, objeto e forma. Você pode pegar qualquer artigo do Código de Processo Civil, do artigo 1º ao artigo 1040, 50 e tanto lá do Código de Processo Civil, que você vai exatamente encaixar esse dispositivo numa dessas três situações. Ou ele diz respeito ao sujeito, ou diz respeito ao objeto, ou diz respeito à forma. Ou diz respeito a dois ou três, um desses elementos que compõem a estrutura da relação jurídico-processual. Não adianta, qualquer que seja, qualquer lei processual que você pegar no Brasil, e eu vou desafiar, se você pegar qualquer código de processo civil do mundo, aí o pessoal que sabe japonês, traga o código de processo civil japonês, traga traduzido, lógico, eu não vou saber. Pegue um artigo do Código de Processo Civil japonês, qualquer artigo, traga para cá e diga, professor, esse artigo aqui é o artigo tal do Código de Processo Civil japonês. Aí eu vou dizer, olha, eu vou dizer esse artigo do Código de Processo Civil japonês de que ele trata. Se ele trata de sujeito, se trata de objeto, se trata da forma. E eu posso até dizer qual assunto ele está tratando dentro do Código de Processo Civil. Por isso. Então, eu já olho o artigo, mesmo solto num canto, eu já olho o artigo, já situando ele dentro de um determinado contexto para eu poder ir entendendo e compreendendo. E desafio vocês a trazer. Pode ser do Japão, pode ser de qualquer canto. Da Nova Zelândia, que é bem longe, botando essas coisas bem longe, assim, distante, certo? Mas pode ser aqui da Argentina, pode ser dos Estados Unidos, de qualquer país da Europa e assim por diante. Da Ásia, África, Rússia, o que for. Pode trazer, qualquer um
que eu vou mostrar a vocês na hora. Então, vocês vejam como é interessante a gente ter essa perspectiva, já ter essa visão, para poder a gente ir situando, se contextualizando no assunto, nas coisas. E você pode trazer, que eu vou dizer, isso aqui cuida de tal matéria dentro do Código de Processo Civil de tal campo. Pronto. Cuida do sujeito, cuida do objeto, cuida da forma. Então, olha aí, o parágrafo 1 do artigo 81 cuida do objeto do processo coletivo, o artigo 82 cuida do sujeito, o artigo 84, 83 cuida da forma, toda espécie de instrumento processual, de demanda, de ação que pode ser ajuizada, tá vendo? Forma. 84, o artigo 84 a gente estudou exaustivamente com relação ao princípio da especificidade, da tutela específica, analisamos, estudando detidamente. 85 vetado, 86 vetado, artigo 87, esse artigo é interessante, que ele diz respeito a efeitos da sentença também, efeitos quanto ao objeto. Nas ações coletivas de que trata este código, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorário de advogados, custos e despesas processuais. Honorário de advogado, custos e despesas processuais. Estou acentuando aqui expressões para dar o significado do que a gente sabe a respeito de efeitos da sentença. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos. Esse artigo 87, ele cuida de quê? Olha, esse artigo 87, ele cuida de efeitos acessórios da sentença do processo coletivo. Olha aí, de efeitos acessórios. Tudo que fala aí são efeitos acessórios. Você pega o rol de efeitos acessórios que eu coloquei aí no roteiro, que vocês vão ver que estão os efeitos acessórios aí. Tá certo? Custos, emolumento, despesas processuais, honorário de advogado, honorário de perito, tudo isso é efeito acessório. Pode olhar lá que tem todos eles. E olha que eu botei ali só como de forma exemplificativa. Tá certo? Não exauri tudo que existe, não. Mas dentro dos exemplos mesmo que eu coloquei, pode olhar que estão lá. Efeitos acessórios. Agora, o que está dizendo aí com relação a esses efeitos acessórios? É que custos processuais sempre são adiantados em qualquer processo. Você, para entrar com a ação, você, inclusive, tem um prazo para fazer o depósito das custas, não é isso? Se você não pagar as custas adiantado, a petição não é nem recebida, a ação não prossegue. Não é assim? O que está dizendo esse dispositivo? Uma coisa ou contrária, que não se faz adiantamento de custos, nem emolumento nenhum. Quando vai se fazer uma perícia, primeiro se deposita os honorários do perito. Aí está dizendo que não precisa existir esse adiantamento também, e assim por diante. E ainda informa outra coisa. A segunda coisa que informa é que, mesmo após o término da demanda, mesmo que o autor da ação, que é um dos legitimados do artigo 82, venha a ser vencido na demanda, não existe condenações de efeito acessório da sentença. Olha aí o detalhe. Não existe condenações em efeitos acessórios na sentença. Preste atenção no detalhe. Certo? Então, essa é a segunda informação que o artigo passa. Terceira informação que o artigo passa. Não haverá condenação em honorários e outras despesas quando se trata da associação. Quando se trata da associação. Esse detalhe importante. Então, daqueles legitimados extraordinários, não trata. O Ministério Público não responde por custo. O Poder Público também não responde, certo? Então, nem em honorário. Aliás, só em honorários. Então, o Ministério Público não responde, já por força de lei. Aí o legislador excluiu a associação. Isso por quê, minha gente? Isso para não desestimular o ajuizamento de ações coletivas. Não vou ajuizar essa ação, não. Primeiro, eu tenho que fazer um depósito prévio de custos, eu não tenho. Segundo, no final vou ser condenado em honorário de custos, despesas processuais, a associação não tem isso. Porque tem associações que têm condições, mas tem associações que não. Uma ONG aí formada por 3, 4 estudantes de direito, não vou dar um bom exemplo, não, que são sempre ricos. Assim diz os outros alunos da universidade, né? Conversa de corredor da universidade. Agora... Nem todos. Hein? Nem todos.
Eu também acho, Claudio, mas aí a turma não quer saber, não. Generaliza logo. Mas eu diria o seguinte: lembrar que tem cotista, velho. Tem uns cotistas agora. os Eu tô cotistas. neles. Eu, na época, não tinha o cotista, mas eu estava muito aquém do cotista, viu? Na minha época, eu poderia ser um cotista, pelo menos de pobreza, era um requisito preenchido com todos os elementos, dados e condições. Então, também não tinha. Então, uma associação formada por 3 ou 4 pessoas, uma ONG da vida, não tem renda, não tem estrutura, não tem nada. Aí vai pagar, custa, vai suportar? Não suporta, não pode. Então, inibiria a associação na defesa de direitos difusos, uma entidade na defesa de direitos difusos, certo? Pois bem, é exatamente com essa finalidade. Agora, o legislador diz, pronto, você tem todo esse prêmio, ok, mas aí, ao mesmo tempo, ele vai e diz também o seguinte, agora você não abuse, porque se você ajuizar uma ação de forma desleal e for caracterizada a litigância de má-fé, aí você vai responder pelos honorários, custos, despesas processuais, os diretores vão ser responsáveis solidários e as custas serão ainda em décuplo e sem prejuízo de ter havido algum dano a alguém e você ainda responder por esses danos. Aí é preciso ter responsabilidade. Ou seja, é aquela questão do equilíbrio que o direito trabalha, minha gente. Não é à toa que o símbolo do direito é a balança, certo? O símbolo da justiça. O grande problema que eu digo sempre é se colocar esses órgãos locais de solução de conflito com o nome de justiça. Você chama Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça isso, Justiça daquilo, vamos lá no prédio da Justiça, esse é o erro. Ali não tem nada de justiça, ali é uma repartição que se comete as mesmas aberrações que se cometem em qualquer outra. É a mesma coisa, não tem nada de justiça. E aí o nome induz a que você pense que ali se realiza justiça. Coitado. Tire isso da cabeça. Eu tenho umas notícias ruins sempre, porque eu já vocês estão terminando o curso de Direito, já estão na hora de ir sabendo de determinadas realidades nuas e cruas, não é? Então, tirem isso da cabeça, de que aquilo dali é um lugar de justiça. Não ponha isso na cabeça, não. Ali é um lugar de solução dos conflitos. Eventualmente pode até haver justiça. Como eventualmente pode haver justiça numa lei criada pelo Congresso. Olha, Marinho, quanta marginalização se faz do parlamentar, do político. E às vezes tem uma lei, sai, que lei boa, tá aí, o parlamento fez. Olha, sai. Como tem ruim. É assim. As coisas da vida são assim. Não é? Então, o erro é esse. Ali é um local de solução de conflitos. Não tem nada com justiça. Então, quando eu falo aí de justiça, no sentido, tem um sentido. Justiça também é uma palavra que não se encontra nunca o sentido dela, né? O sentido de justiça no campo filosófico é da cabeça de cada um. Não se encontra uma justiça. Embora se diga o seguinte, não se sabe o que é justiça, mas é muito fácil perceber quando há uma injustiça. Aí, quando há injustiça, se pode até identificar. Aí é onde diz que não houve justiça, né? É uma forma, mas também isso não é, mesmo assim, não é unânime. Não é? Uma coisa pode ser injusta para um, mas pode ser altamente injusto para outro. Ainda tem esse detalhe. Não é? Mas aí, quando há aquela injustiça generalizada, todo mundo assim, uma certa quantidade de massa humana enxerga ali uma injustiça, não é? E outras injustiças, às vezes, maior também não se enxerga, e assim vai a humanidade, certo? Muito bem, minha gente. Então, esse artigo 87, ele tem essa finalidade, e ele trabalha aí com efeitos da sentença no que diz respeito aos efeitos acessórios. Efeitos da sentença quanto ao objeto, certo? Efeito da sentença quanto ao objeto e de efeitos acessórios. Repare como é importante. Artigo 84
8, ele cuida de forma processual, ele diz o seguinte, que, os direitos, esse artigo ele resume-se na seguinte ideia. Na hipótese do artigo 3, parágrafo 1 deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir nos mesmos autos, vedada a denunciação da lei. Na realidade, esse dispositivo, vamos começar a analisar pelo seu final. Ele veda, nas hipóteses dos direitos previstos nesse parágrafo 1 do artigo 13, ele veda que para buscar esses direitos que estão descritos nesse parágrafo 1 do artigo 13 do Código do Consumidor, você pode ajuizar uma ação, mas não é permitida a denunciação da lida, certo? Agora, denunciação da lida, eu estou falando assim, só de passagem, acho, aqui, com a concepção de que vocês já entendem o que é a denunciação da lida, da figura de intervenção do terceiro, lá do Código de Processo Civil, então não tem o que estar explicando. Essa figura de intervenção da denunciação da lida é proibida, né, nesse processo da defesa desses direitos previstos no parágrafo 1 desse artigo 13, certo? Primeiro aspecto. Segundo aspecto é que, como é proibido, você sabe que a denunciação da lei se dá quando alguém que é demandado tem... Vamos colocar um exemplo bem fácil. Alguém que é uma empresa que é demandada, ela, com relação àqueles direitos, ela tem um seguro. Então, se ela perder, quem vai pagar é a seguradora, não é? Aí ela denuncia ali quem é a seguradora. A seguradora vem para o processo, aí há uma espécie de paralelismo de dois processos dentro do mesmo processo. Aí o legislador está dizendo que é proibido, certo? Mas diz que essa empresa pode ajuizar uma ação autonomamente de regresso. De regresso é para cobrar a parte que é devida se ela vier a ser condenada, certo? Ela pode entrar com essa ação de regresso. Aí, para facilitar, ele diz, se não ajuizar a ação de regresso, se ela quiser, depois de terminada a primeira ação, ela pode ajuizar a execução do julgado contra a seguradora dentro dos mesmos autos que ocorreu, para não ajuizar um outro processo. É um princípio da economia processual, princípio de contenção das formas, não é? E vai por aí afora, tá certo? De economia processual, contenção das formas, para evitar um outro processo. É isso que esse dispositivo trabalha. É um dispositivo que trabalha uma forma, tá vendo? Aí, 88, 89 foi vetado e o artigo 90, esse artigo 90, ele apenas, que é um artigo bem peculiar aqui, que é do capítulo 1 das disposições gerais, aí ele diz que aplicam-se as ações previstas neste título 3 do Código do Consumidor, não esqueça, as normas, aliás, do Código de Processo Civil. Ainda bem que fala do Código de Processo Civil, qualquer Código de Processo Civil que esteja em vigor é o que deve ser aplicado, né? Porque às vezes diz o Código de Processo Civil de 73 ou da lei número tanto, aí fica vinculado. Daqui não, é o Código de Processo Civil. Logicamente que hoje o novo Código de Processo Civil é que deve ser aplicado de forma subsidiária aí, certo? E também é aplicável o quê? A lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Então, é muito importante aqui o Código de Processo Civil naquilo que não contrariar. Nós já falamos bastante que o Código de Processo Civil pode ser aplicado, porque aí é um mini... Eu já falei que esse título é um mini código, uma estrutura, um embrião de um Código de Processo Coletivo, né? É muito pouca coisa. Então, muita coisa não está disciplinada, regulamentada, e que precisa ser utilizado o Código de Processo Civil. Por exemplo, os efeitos da sentença no que tange às obrigações, nós vimos aí o artigo 84, vimos o artigo 96 a 99, 98, é muito pouco em relação ao que tem hoje, do artigo 489 ao artigo 538, são quase 40 artigos, 39 ou 40 artigos, sobre a matéria. Imagina. É claro que muita coisa você vai buscar lá no Código de Processo Civil. Mesmo no cumprimento de uma sentença, né, no campo da obrigação de fazer e não fazer, de entrega de coisa, de pagar, tudo isso vai. Agora, sem se deixar de atentar para o seguinte aspecto. Primeiro, é preciso que essas normas do Código de Processo Civil tenham compatibilidade com o processo coletivo. Por isso que a final do dispositivo diz sem prejuízo, ou de acordo
naquilo que não contrariar suas disposições. E nós vimos aqui, principalmente quando a gente analisou o artigo 98, que dos equívocos da interpretação do artigo 98 pela jurisprudência é porque esse aplicar o raciocínio lá aplicava ao Código de Processo Civil em matéria de processo individual, que não se presta a atender a mesmo raciocínio num processo coletivo. Então, é preciso que se tenha cuidado com a regra, a norma e com a base principiológica, não é? Primeiro, vamos ver se dá para resolver no campo do processo coletivo. Segundo, o processo civil só será aplicável se for perfeitamente adequado e não houver qualquer prejuízo na interpretação, na compreensão e na aplicação de um dispositivo em matéria de processo coletivo. Esses temas são muito caros e muito importantes e relevantes. Às vezes pode levar a graves e irreparáveis equívocos, certo? Ok. Bom, aí nós temos as disposições gerais, os dispositivos que a gente, logicamente, já analisou. Se a gente não tivesse analisado, teria que se estudar, logicamente, a gente já vinha estudando cada um desses dispositivos da mesma forma que eu estudei, da mesma forma que nós estudamos, da mesma forma que eu expliquei, principalmente aí os artigos 81, 82, né, com relação ao objeto e com relação ao sujeito, que inclusive esses dois artigos são essenciais na realização da prova agora de vocês, do trabalho, né? Eles são a estrutura do trabalho, está aí, nesses artigos 81 e 82, né? Pois bem, aí vem em seguida o capítulo 2 das ações coletivas para a defesa dos interesses individuais homogêneos. E nesse capítulo, importante e interessante aqui, é que o legislador criou, não existia até então, no sistema jurídico brasileiro, uma ação coletiva na defesa dos direitos individuais homogêneos. Olha que coisa fantástica, interessante. Não é? Não tinha. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos ação civil pública. A ação civil pública. O que foi que o legislador criou aqui? Olha esse artigo 81 desse capítulo 2. Os legitimados de que trata o artigo 82, olha aqui é legitimado do artigo 82 do Código do Consumidor, nós já vimos. Poderão propor em nome próprio, no interesse das vítimas e seus sucessores. Olha aí a legitimidade extraordinária. Alguém vai a juiz em nome próprio defender direito de outrem. Olha, o próprio artigo 91 ajudando aí o raciocínio da compreensão do dispositivo. Ajuizar o quê? Propor o quê? Olha o que diz o dispositivo. Ação civil coletiva. Ação civil coletiva. O que é olha, dentro da ordem jurídica brasileira, o que é uma ação civil coletiva? É uma ação na defesa de direitos individuais homogêneos. Onde é que tem isso? Está lá no artigo 91 do Código do Consumidor. A ação civil coletiva é uma ação visando proteger direitos individuais homogêneos. Uma ação civil pública é uma ação prevista na Lei 7347 visando proteger direitos difusos, coletivos e citizenses. Olha aí, se a gente quiser fazer essa classificação, tá aí o legislador fez, indica e aponta, e você pode dizer que existem essas ações dentro da ordem jurídica brasileira. Não pode dizer não, existe, e assim o legislador classificou. E assim a gente pode ver, olha, formas, né, instrumentais, processuais, aí. Então, nós temos a ação civil pública e nós temos a ação civil coletiva. Qual é a diferença, professor? A ação civil pública. Mas ela foi criada voltada para a defesa de direitos difusos, quando ela foi criada. Hoje ela é para a defesa de qualquer espécie de direito, mas hoje 30 e tantos anos depois, depois mais de 35 anos, 36 anos depois, certo? 36 anos depois. Mas, na época, era só para a defesa de direitos difusos. Quando o Código do Consumidor foi criado, foi aprovado, existia a ação civil pública da defesa de direitos difusos. O Código do Consumidor criou os direitos individuais. Aí ele tinha que dizer alguma coisa e fazer alguma coisa. Aí foi isso. Vamos criar e disciplinar uma ação para a ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, porque se não se fizer isso, a bagunça vai ser grande, ninguém vai saber aplicar. Vamos regulamentar isso. Aí foi o que fez. Aí está aí, do artigo 91 ao artigo 100. Está vendo? Do artigo 91 ao artigo 100, exatamente o disciplinamento da ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Como é o nome dessa ação? Ação civil coletiva. Ação civil coletiva. Olha que coisa fantástica. Não esqueça isso que nós temos no campo do processo coletivo,
tanto a ação civil pública como a ação civil coletiva. A ação civil coletiva é para a defesa de direitos individuais homogêneos. Olha aí que coisa fantástica. Vocês não sabem como ninguém conhece esse artigo 91 do Código do Consumidor. Tanto não conhece que ajuizam dezenas, centenas, milhares de ações civis coletivas com o nome de ação civil pública. Por quê? Porque não sabe, não lê, não viram, alguém não falou no seu ouvido. É assim, é assim. E eu não estou falando de gente que trabalha lá na agricultura, nem de um trabalhador da construção civil, não. Estou falando dos juristas que ajuizam as ações, Ministério Público, Procuradoria, advogado, isso, aquilo outro. Olha aí, doutor Alba, vamos lá. Professor, vou só fazer uma meia-culpa aqui, tá? Eu estou estudando, por exemplo, agora para a segunda fase da OAB, e a gente é treinado, totalmente direcionado para uma ação civil pública. Eu nunca ouvi falar em ação civil coletiva estudando para a OAB. Então, é como o senhor falou, né? Não é toda universidade que tem esse curso de processo coletivo. E se eu chegar lá, por exemplo, na prova da OAB e colocar ação civil coletiva, eu erro a peça e zero a prova. Ou eu zero a peça e perco a prova, entendeu? Então, não é tanto assim culpa do aluno. Não, é culpa de não se conhecer. Não tem professor, não tem a matéria, olha aí. Então, vocês aí, olha, eu vou dizer, se eu fosse de uma comissão dessa, eu colocava. Existe a ação civil pública e a ação civil coletiva no sistema jurídico brasileiro. Se existe, faça alguma distinção. E diga onde. Vocês iam colocar? Se não tivesse passado aqui no processo coletivo. Como 99% não passou, então 90%. Então, olha, esses professores que são também dirigidos a dar aula para determinadas... Eles também não estudaram isso, não. E não estudam, às vezes. Eles estudam porque é o seguinte, a ação civil pública tem dezenas de livros escritos no Brasil, para não dizer centenas. A ação civil coletiva tem quantos? Se vocês encontrarem um, diga que é para eu dizer tem 1, 2, 3, porque até agora eu não encontro ação civil coletiva. Eu acho que eu tenho um autor, não sei se denominou realmente de ação civil pública. Eu acho que eu tenho um livro que chamou de ação civil coletiva. Eu acho que eu tenho, não sei, ou um trabalho, alguma coisa. Mas minha gente é assim. Aí você acha que todo mundo leu isso? Todo mundo sabe? Olha, é o que eu digo. É preciso que a gente saiba que todo mundo não sabe tudo. Mesmo as pessoas que estão encarregadas, incumbidas, responsáveis por saber. Não sabe. Fazer o quê? Bom, eu também devo falhar muita coisa, não falar, passar batido, porque a gente não está debatendo um assunto exaustivo, vamos ler trabalhos, vamos fazer isso, aquilo, para estar lembrando determinados pontos. Eu também deixo alguma coisa, certo? Mas eu procuro dar um máximo de informações no sentido horizontal para ver se vocês evitam, pelo menos dizer assim, olha, isso eu já ouvi falar. Pois é, olha, existe uma ação civil coletiva positivada na ordem jurídica brasileira que se presta à defesa de direitos individuais homogêneos. Mas aí os que não sabem, sabe o que vão dizer? Mas isso é uma ação coletiva. Lá no Código lá no Código do Consumidor para a defesa do consumidor. Está no Código do Consumidor, primeiro para a defesa do consumidor. Agora, você acha que uma ação civil coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos que não diga respeito ao Código do Consumidor, que a matéria não seja consumidorista, não é uma ação civil coletiva também, não? Claro que ele vai dizer que não, que ele nunca ouviu falar, ele nunca estudou isso, ele não tem segurança para responder isso de mim, vai dizer, não, isso daí é para... Porque eu escutei, por exemplo, aquelas discussões que a gente falou sobre o artigo 98. Quantos autores, quantas pessoas não me dizem? Isso daí é no Código do Consumidor, essa matéria não é de consumo. Eu digo, meu Deus, é complicado, olha.
uma ação civil coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos é só para o Código do Consumidor? Não pode. É por isso que eu dou essa parte de uma visão teórica para mostrar que isso não pode ser uma coisa que se afirme e tenha fundo de cientificidade e de veracidade total dizer que isso é só para o Código do Consumidor. Aí é onde está. Porque não é possível. Olha, eu tiro determinados dispositivos do Código de Processo Civil que ele é aplicável no processo. Aliás, aí o Código de Processo Civil, até para não se debater tanto e deixar de... Ele diz que é aplicado no processo do trabalho, no processo administrativo, no processo por aí afora. Ele diz. Aí, lá, no processo penal, tem uma coisa que, dentro de uma visão teórica do processo, é perfeitamente possível de aplicar, tanto ao processo civil como ao processo penal. É claro que não é tanto, não tem muita coisa assim, mas uma hora tem circunstância que leva a se aplicar. Eu vou deixar de reconhecer isso? Não se pode deixar de reconhecer. Não é? Isso, não se pode deixar de reconhecer. Por exemplo, no Código de Processo Civil tem um dispositivo novo que diz que deve ser aplicado ao processo civil os princípios do direito constitucional. Você veja o seguinte, esse dispositivo só vale para o processo civil, pelo amor de Deus. Isso só vale para o processo, está lá no Código de Processo Civil. O Código de Processo Penal é de 1900 e antigamente, é de 1940, 1900 e antigamente, desde o tempo que Adão era cadete. Então, você imagina. Aí eu vou aplicar o Código de Processo Penal em desacordo com a Constituição, porque não tem um dispositivo do Código de Processo Penal dizendo a mesma coisa que tem no Código de Processo Civil. Vocês entendem que é assim? Bom, mas aí quem ignora pode dizer, não, mas lá no Código de Processo Penal não tem isso. E quantos juristas, entre aspas, estou botando bem direito, vai dizer isso? Professores, magistrados, o diabo 4 por aí afora. Infelizmente, é isso. Agora, não aceitem, não, essa ideia, pelo amor de Deus. Porque se existe um processo que deve ser mais rigoroso na aplicação dos princípios do direito constitucional, é o processo penal. Até o processo civil, até que, se fosse o contrário, eu diria, é uma tese aí justificável. Mas no processo penal, mas não tem essa regra lá no processo penal, aí não se aplica. É brincadeira. São essas coisas, viu, minha gente? Que a gente precisa ver. Então, Alba, cuide em estudar aí a coisa. Veja que isso daí... eu digo sempre, muita gente... Professor, o senhor desculpe que eu não pude vir à aula, não era aula presencial. Eu fui uma aula para fazer a OAB, eu digo, eu não sei porque você vai estudar realmente para fazer a OAB, porque eu pensava que na universidade se estudava matéria para fazer também a OAB, qualquer coisa. Eu acho que a matéria que eu dou é isso que eu digo. Se deve aprender o direito e não aprender para o concurso. Isso não existe. Eu estudei para o concurso. Eu estudei para concurso na vida. Por isso que eu nunca deixei de passar em nenhum concurso na minha vida. Eu não estudo para concurso. Eu estudo direito para saber direito. Qualquer concurso que vier, eu passo. Eu queria que tivesse mais, eu pudesse fazer. Eu queria... Me dê a prova da OAB para eu fazer aí, pelo amor de Deus. Tem esse negócio de estudar para o concurso. Eu vou estudar para aprender direito, minha gente. Quando eu sei direito, aí eu faço qualquer concurso, qualquer prova, qualquer coisa. Não tem nada com isso. Trabalhar, doutor Alba. Professor, eu estou comparando muito essa prova da OAB com a prova do Detran. Você não tem que estudar Você não aprende a dirigir. Você aprende a passar na prova. É mecânica, é sem graça, é chata. Alba. Você pode ser um bom aluno em 5 anos de faculdade e não passar certo na prova, porque é mecânica. E eu vou dizer a você que não é só para a prova da OAB. Esse é que é o problema. É para a prova de qualquer concurso. Você vai dizer, depois você vai, quando for fazendo os concursos, você vai dizendo, professor, estava enganado. É para qualquer concurso. Eu vou estender. E eu digo mais uma coisa a você. Se você encontrar alguém que seja ou formado ou não formado em direito, e que seja formado ou não formado em qualquer outra matéria, se ele quiser passar num concurso,
de procurador da República, de juiz federal, do que quiser, de juiz estadual, do que quiser em direito, me procure que eu preparo 2 anos e faço ele passar em qualquer oportunidade. Deixe fazer a prova que eu oportunizo ele passar em qualquer um. Para vocês verem que os concursos não avaliam conhecimento de ninguém. Avalia circunstâncias peculiares à porcaria dos concursos. Esse aqui é um grande detalhe. Agora, eu desafiei concurso com isso. Eu digo, não, eu vou conhecer a matéria toda. Eu conhecendo a matéria toda, eu quero saber se não vai cair alguma coisa que eu saiba. Não é possível. Eu vejo por aí, certo? Eu vejo por aí. Mas eu sei que, inclusive, as aulas são dirigidas, nossa, você tem que decorar, você tem... tudo dirigido, toda a estrutura de metodologia é radicalmente o contrário do que eu explico aqui. Eu sei que vocês não gostam das minhas aulas, vocês, não sei, todos, mas não gostam das minhas aulas porque eu não ensino direito para concurso. E ensino direito para qualquer concurso. Eu não ensino direito para o concurso A, B ou C. Eu ensino direito para qualquer concurso. O que eu ensino, você pode realizar em qualquer concurso. Essa informação, você vai... Qualquer concurso que cair essa questão, você vai responder. E você respondeu por quê? Porque assistiu uma aula que estava sendo para concurso A, B, C ou D. Entendeu aí como são as coisas? É assim que a gente tem que ver as coisas. É muito mais chato, muito mais, sei lá, conservador, não sei o que lá, minha visão. Mas, olha, eu não tenho... até agora eu provo que a minha visão é correta. Faça do jeito que eu faço, você vai ver o número de aprovados. Faça do jeito que você vê também o número. Eu sei que estatisticamente eu provo. Está aí, nos concursos passa 10% da OAB, 20% da OAB já é grande. Mas um concurso de juiz federal, de procurador, passa 10 pessoas, 15. Olha, quando eu saí do tribunal, já faz 6 anos, vai fazer quase 7 anos que eu saí do tribunal. 6 anos que eu saí do tribunal. Já fazia 3 ou 4 que tá, já vai fazer 10 anos que o tribunal tinha 90 vagas de juiz substituto. Já ocorreram 2 ou 3 concursos, eu mesmo participei de um ainda lá. Ainda tem mais de 50 ou 60, um bocado de vaga agora foi para criar cargo de desembargador, ainda sobrou outro bocado e as pessoas não são... E já ocorreram 2, 3 concursos e as pessoas não são aprovadas, não preenchem nem as vagas. Um cargo tão bom, um salário, não diz que é tão bom, porque não estuda nem para receber um salário bom. Agora, para isso, você tem que passar 2 ou 3 anos, meu amigo, trancado dentro de casa, estudando, só fazendo isso na vida. Pronto. Aí você não quer fazer, acabou, não passa. Tá aí, os cargos estão lá. O que fizeram agora? Utilizaram para criar cargo de desembargador. Pronto. Não, foi até bom porque economizou, já que ninguém passou, porque devia ter preenchido. Se tivesse preenchido, e tem uma coisa, foi em todas as regiões do Brasil. Todos têm o mesmo, a mesma lei, todos têm exatamente 50, 60, 70, 80 vagas, dependendo do tamanho da região. Isso já vem sendo há cerca de 10 anos lutando para preencher. E não consegue. Já os tribunais realizaram 2, 3 concursos, aí se inscreve 20 mil, como São Paulo se inscreve, sei lá, 20, 30 mil. O Nordeste se inscreve 10, 15 mil. Passa 10 pessoas. Aí de 90 passa 10. Aí no período leva mais 2, 3 anos para realizar outro concurso, que é um concurso muito complicado, cheio de muita coisa. Aí passa mais 2, 3 anos, quando tem, já tem 95 de novo. Aí passa mais 10, aí fica 85. Ele não sai quase do canto. Aí em 10 anos deve ter lá, sei lá, tinha 50 ou 60 vagas. Pegaram aí bem 20 vagas e criaram cargo de desembargador, pronto. Aumentaram o tribunal. Ninguém quer passar no concurso. Agora, se todo mundo tivesse passado, entendeu? Estava preenchido, não tinha vida criação também de desembargador. Se quisesse criar, teria que ser realmente criando novos cargos. Aí não criou, tá vendo? Pegou, olha, não adianta. Já vem fazendo 10 anos, o pessoal não passa. Agora não passa porque não sabe. Porque não estuda. É só por isso. Eu estou dizendo de quem teve uma experiência de vida que só exerci cargo, o único cargo que eu exerci que não foi por concurso foi o de cartorário quando eu iniciei na minha carreira. Mas também comecei aprendendo lá dentro, primeiro a escrever direito para poder ser cartorário. Na época, que tudo era escrito à mão, não podia nem ser datilografado quando eu entrei no cartório. Para vocês terem uma ideia como era. Então, primeiro tinha que ter uma letra bonita. E minha letra era horrível, então eu tinha que fazer caligrafia não sei quantos dias para poder passar no teste. Olha aí como são as coisas, entendeu? Aí depois passei em concurso da Justiça Federal como funcionário,
depois passei no de promotor de justiça concursado, passei no de professor da universidade concursado, passei no concurso juiz federal concursado. Só tive cargo, só existia alguma coisa na minha vida por concurso. Nunca tive padrinho para nada, se eu não tivesse estudado, não tivesse, aí, meu amigo, eu tinha ficado lá em Olho d'Água mesmo plantando minhas batatas, minhas bananeiras, tudo lá. Eu tinha voltado para lá, ou eu estudava, ou nunca. Aí tinha que estudar. Tem que estudar. E acabou-se. E eu queria, eu sabia que eu tinha capacidade. Eu só não tinha quem indicasse, eu não tinha que ir. Certo? Aí eu digo, não, mas aí surgiu um momento da minha vida, foi muito interessante, porque na realidade, quando eu trabalhava em cartório, os concursos eram tudo indicado, não existia, aliás, não tinha concurso, quando existia era já tudo apontado, indicado quem era que ia ser aprovado, e saía exatamente aquilo que se dizia antes. Mas aí, quando eu pude fazer concurso, as coisas foram modificando. Aí eu digo, agora tem um lugarzinho para mim. O concurso, determinados concursos que eu fiz, o pessoal diz, mas Bal, você vai fazer esse concurso? Está vendo que isso é tudo faixa contada? Eu digo, rapaz, pelas contagens que estão fazendo aí, teve um concurso que eu fiz, tinha, parece que 18 ou 20 vagas. Aí eu disse, pelas contagens que estão fazendo aí, parece que 15 pessoas, tem 3 vagas, eu garanto que eu entro nessas 3. E fiz e passei. Então, eu entrei nem que seja nas 3. Eu sei que um bocado de gente que dizia que ia passar, passou realmente, certo? Mas eu também passei. Eu passei porque eu via nas contagens que sobrava lá umas 4 ou 5 vagas. Eu digo, eu entro nessa. E como eu passei nesse concurso em 8º lugar, aliás, o nacional também eu passei em 8º lugar. Aí eu fiquei. Eu digo, tá vendo? Eu passei em 8º lugar e não teve jeito. Mesmo tendo os indicados, eu tive que entrar. E nessa época já obedecia à ordem. Porque, na realidade, antes não se obedecia, não. Fazia-se o concurso e o administrador nomeava quem ele quisesse. Era assim. Na década de 70 ainda era muito assim. Enfim, na década de 60 era totalmente assim. Na década de 70 foi começando a mudar. Até que veio a década de 80 e já estava mais ou menos consolidada essa ideia. Eu passei nos concursos da década de 80 e fui passando. Pronto. É assim, viu, minha gente? Agora, diga vocês, num concurso é pegar o programa e estudar ele todinho. Agora não é estudar só um livrinho, 6 meses num curso. Pode até fazer o curso, mas você tem que estudar vários livros, vários autores e saber dentro da legislação e da jurisprudência sobre aquilo. Estudei sobre toda essa perspectiva que tinha na época. Durante 2 anos que eu estudei para o concurso juiz federal, eu comprei livro que dava para comprar um carro 0 quilômetro, mas andava num carrinho velho e continuava a estudar. E comprava livro. Não foi comprar carro, não. Comprava livro. Comprei livro. Estudava, tudinho. Eu tenho uma biblioteca enorme em razão da quantidade de livros que eu comprei na época, só para estudar para o concurso federal em 2 anos. Então é assim, minha gente. Infelizmente, não há notícia boa de novo, viu? Não há notícia boa de novo, mas fazer o quê? É assim, a vida, pelo menos para mim, tem sido muito dura. Dificuldade, mas eu também nem paro de rir nem de lutar. Enquanto vida tiver coragem, disposição e inteligência, eu estribucho. Pode querer me matar toda hora, mas eu também corro das balas. Certo? É assim. Eu aprendi no vocabulário do interior. Correr de bicho, de cobra, de gado, por que não corre de uma pessoa, quando não corre de uma ameaça qualquer? Café pequeno o restante. Pois é, viu, minha gente? Não é assim, Leandro? Bom, minha gente... É assim, professor. Só se constrói com esforço aos poucos. Aos poucos vai se construindo com esforço e fazendo na medida do tempo certo, né? Dá certo, exatamente. Tranquilo. Tá bom, olha, o artigo 91 é exatamente a questão da ação, os legitimados pela essa ação, e a ação civil coletiva, viu, doutora Alba? E aí todo mundo agora fica sabendo que existe essa ação na ordem jurídica brasileira, certo? O artigo 92, que o Ministério Público, quando não atuar como parte fiscal da lei, mas ele no artigo 82 está elencado como legitimado, né? Quando ele não é legitimado, atua como fiscal da lei. No artigo 93, nós temos uma questão de forma, que é a competência. A Justiça Federal é competente. Aliás, competência é um assunto que diz respeito a sujeito do processo, viu, minha gente? Que é exatamente indicar quem é o primeiro sujeito da relação jurídico-processual quando você instaura uma ação.
que é o juiz que você vai ajuizar. E esse dispositivo, ele apenas mostra o seguinte: quando se trata de competência da Justiça Federal, é na forma do artigo 109 da Constituição Federal, né? Quando não for competência da Justiça Federal, que diz, ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa da Justiça Local. A Justiça Local aí chama-se Justiça Estadual, né? Que é a chamada competência residual. A competência residual é aquela que cabe à Justiça Estadual, uma vez excluído todas as demais competências por força da Constituição Federal. Bom, aí, sendo da Justiça Estadual, é o foro do lugar onde deve ocorrer o dano, quando de âmbito local, certo? Naquela comarca, naquele município, assim por diante. No foro da capital do Estado ou do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, se a competência é da Justiça Estadual e não de outra justiça ou da Justiça Federal, e o dano é de âmbito nacional ou regional, aí é o foro da capital ou do Distrito Federal, se for lá, se for nacional, né? Aplicando-se as regras do Código de Processo Civil, capital do Distrito Federal, lá na capital do Estado, aliás, do processo civil aos casos de competência concorrente, né? Aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente, quer dizer, em matéria de competência, aplica-se o Código de Processo Civil, é uma boa e razoável indicação desse dispositivo. No artigo 94, que a gente não viu também, proposta a ação, qual a ação? Ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Será publicado o edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsorte, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Esse artigo 94 eu já havia falado dele, vou apenas enfatizar aqui que é muito importante. Esse artigo 94, olha, ele combina com o artigo 104. Olha, onde é que... Esse artigo 94 deveria ser um parágrafo do artigo 104. Imagina. Ou o inverso. Mas vamos lá, o parágrafo do artigo 104. Por quê? Porque lá no artigo 104 está dito que olha, preste atenção, numa ação coletiva de matéria de direitos individuais homogêneos, se alguém quer ajuizar a sua ação individual, mesmo existindo uma ação coletiva, ou se já veio ajuizado uma ação coletiva e tem uma ação individual em andamento, a parte, nós vimos que ela pode requerer, a própria parte pode requerer a suspensão do processo. E diz lá que requer a suspensão do processo no prazo de 30 dias. Aí eu até disse, aí como é que é a contagem desse prazo? Eu digo, aí isso daí tem que entrar em combinação com o artigo 94. O artigo 94 indica, primeiro, que toda ação coletiva na defesa de individuais homogêneos, ajuizada, tem que ser publicado no edital para a cientificação de terceiros interessados. Está aí no dispositivo agora expresso. Tá certo? E aí isso é publicado no edital para todo e qualquer interessado. Aí, logicamente, depois do término do prazo do edital, começa a correr aqueles 30 dias lá do artigo 104. Então, você veja, olha, os dispositivos têm conexão, eles se harmonizam, os 94 com 104. 10 artigos de diferença para poder a gente encontrar sentido entre esses dois dispositivos. E sentido para o artigo 94 e também para o artigo 104. A completude desses dois dispositivos só está presente quando a gente analisa os dois. Estão vendo aí como é interessante? Pois bem, o artigo 94 tem essa finalidade que eu já havia falado para vocês, estou aqui relembrando. Bom, artigo 95 a 98, 99, desses artigos a gente já viu. Tá? O artigo 100 também, tudo a gente já viu. O que diz respeito ao quê? 95, o pedido genérico, o pedido mesmo sendo genérico, o juiz fixa os danos. O artigo 97, a liquidação, os legitimados, tanto a vítima e sucessor, como os do artigo 82. O 98, a questão da execução coletiva, a questão da competência da execução tanto coletiva como individual. O juízo condenatório, que é aquele onde se teria ajuizado a ação se não tivesse esperado o resultado da ação coletiva. O artigo 99, que diz respeito à questão do concurso de créditos, que eu falei, do crédito individual para o crédito de uma condenação, num processo que sai a condenação de danos morais coletivos, de danos materiais coletivos, em favor de vítimas e sucessores, das vítimas e sucessores tem preferência em relação ao crédito coletivo, certo?
mas, logicamente, isso quando há risco de o valor, o patrimônio de quem é demandado ser inferior ao valor global. Se o patrimônio é suficiente, pode haver o pagamento em qualquer ordem. É o que diz esse artigo 99. E o artigo 100, eu também aqui relembro só, nós já vimos, é aquele artigo muito importante em matéria de direitos individuais homogêneos, que é aquele artigo que possibilita a liquidação e a execução de uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, que foi de pequena vantagem e ninguém foi buscar esse direito individualmente, ou pelo menos um número razoável de pessoas não foi buscar. O que faz? Neste caso aí, qualquer um dos legitimados do artigo 82 pode requerer a liquidação, que é por arbitramento, a liquidação por arbitramento, e apurado o quanto debeato será executado. Essa execução será de um valor super expressivo, e esse valor aí, olha, é diferente, não é destinado a vítima e sucessor. Esse valor é destinado ao Fundo de Direitos Difusos. Então, é diferente esse artigo 100, ele existe para mostrar a diferença dele para o que diz o artigo 98, por exemplo, certo? Principalmente o 98. E esse artigo, ele mostra que é possível, mesmo numa ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, se ajuizar essa ação e ter sucesso em favor da coletividade, da sociedade, e fazer cessar a ilegalidade que está havendo com relação a cada uma da vítima sucessor. Cada um da vítima sucessor vai ser beneficiado no quê? Em fazer cessar aquela ilegalidade, ilegitimidade de uma cobrança, isso, aquilo, aquilo e outro, tá certo? E a sociedade será beneficiada com o valor cobrado, se for o caso. Então, esse artigo 100, ele tem duas grandes diferenças, três grandes diferenças em relação ao artigo 98. Primeiro, o valor vai para um fundo de direitos difusos. Segundo, nesta execução do artigo 100, só quem é legitimado são os legitimados do artigo 82, não são legitimados vítimas e sucessores. É o detalhe, diferente do artigo 97 aí, tá certo? E terceiro, aí a diferença entre o artigo 98 no mesmo juízo do processo coletivo e na mesma ação coletiva, diferente do artigo 98, que não é no mesmo juiz e no mesmo processo coletivo. Então, essas três diferenças do artigo 100 com o artigo 97, 98, aí essas diferenças são importantíssimas. Olha aí as coisas como são, para encontrar sentido, harmonia e efeitos práticos, né? Além do efeito que a decisão provoca. Muito bem, minha gente. Depois nós temos o que aqui? Depois nós temos as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Essas ações são interessantes. Por quê? Porque no artigo 101 nós temos o quê? Uma ação de responsabilidade civil, respeitados os capítulos 1 e 2 deste título, com relação às outras ações coletivas que nós vimos, e serão observadas a seguinte norma: a ação pode ser proposta no domicílio do autor. O réu que houver contratado seguro de responsabilidade, aí aqui proíbe também o Instituto da Denunciação da Lide, mas esta ação do artigo 101 é uma ação individual, quando um consumidor individualmente sofreu uma lesão em razão de uma má prestação de um serviço ou em razão de uma aquisição de um produto defeituoso. Pode ser individual, tá certo? Essa é a ação individual, ou seja, é uma ação de proteção de direito individual em matéria de consumo. Artigo 101. Agora, tem o artigo 102, que é interessante. Esse artigo 101 é uma ação individual, não tem maior dificuldade. 102. Os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir em todo o território nacional a produção, divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula, acondicionamento do produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal. Minha gente, esta ação aqui é importante ressaltar a diferença do 101 para o 102. Nós estamos aqui, o 101 é uma ação individual. O 91 a 100 é coletivo na defesa de direitos individuais homogêneos. E o 102 é uma ação o quê?
coletiva. Na defesa de quais direitos? Proibir, coibir, compelir é o quê? A ação na defesa de direitos de quê? Problema de embalagem, de um defeito de embalagem, de um defeito de composição. Que direitos são esses? Difusos ou coletivos em estrito senso. Então, esta ação deveria ter sido destacada, né? É uma ação coletiva na defesa de direitos difusos ou coletivos em estrito senso. Tá certo? Olha aí, artigo 102. Fantástico a estrutura do Código do Consumidor, logicamente, depois que a gente vê. Não está tão fantástico que ele poderia ser aí, como tem lá no artigo 91. A ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, aqui no artigo 102 devia ação coletiva na defesa de direitos difusos ou coletivos em estrito senso. Não tem, mas a gente sabe agora que é. Olha aí. Estão vendo? Que coisa fantástica. Aí é por isso que se chama ações coletivas do Código do Consumidor. Por quê? Porque nós temos a ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, no artigo 91 a 100. Temos a ação coletiva na defesa de direitos difusos e coletivos em estrito senso, artigo 102. E temos ainda a ação individual do artigo 101. Toda forma de proteção dos direitos do consumidor, que está tanto no artigo 81, cabeça, como no artigo 83 do Código do Consumidor. Olha que coisa perfeita, harmônica, com sentido e fácil agora, né? Agora fica fácil. Lê esse título antes dessas aulas, antes de tudo isso, preciso aí de 10 ou 12 aulas, viu, minha gente? Olha aí. Mas antes de ler, antes de explicar, mas o senhor passou 12 aulas, umas 25 horas explicando. Assim. Mas, em compensação, cai alguma coisa agora no concurso. Qual concurso? Concurso para ser papa, para ser qualquer coisa. Só não vou desafiar Jesus Cristo, mas o resto... Daqui da terra eu desafio qualquer um. E caia de qualquer lugar do mundo. Nós vamos responder. Nós sabemos. Que conversa é essa? É isso, tá vendo? É isso. É fácil. É bem fácil. É uma questão só de querer. Nós precisamos de 20 e tantas horas para achar que esses dispositivos são fáceis. Bom, por que eu estou falando isso? Porque o artigo 103 e 104, aí é covardia, né? Eu nem vou falar o que é. Porque nós estudamos exaustivamente também. Entendeu? Aí nós fechamos todo o título do processo. O restante diz respeito a questões do artigo 107, 108 por ali, 106, é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, isso aqui é um banco de dados, né? A disciplina essa matéria, e depois a Convenção Coletiva de Consumo, que pode existir no artigo 107, entre entidades civis e associações de fornecedores, sindicatos, etc., uma convenção coletiva também, que não é processo judicial, mas eu estou dando também essa ideia. É bom se estudar, se você tiver um concurso, no programa tem essa matéria, estude, pega um livro de processo do Código do Consumidor comentado, que tem muitos, e exaura a matéria, está vendo? Estão vendo aí, minha gente, como as coisas são assim. Aí, agora, eu penso que a leitura desse título do Código do Consumidor é bem diferente. Foram 20 e tantas horas. Foram umas 20 horas de aula. Foram 20 horas dedicadas. E olha, para dar informações só no campo horizontal. Sem aprofundamento da matéria. Levaria mais 80. Tá vendo? Mas é assim. E se eu pegasse mais 80 horas, aí sim. Aí nós desafiamos qualquer professor e qualquer jurista do globo terrestre para explicar sobre esse assunto. Pois é. Qualquer um de nós somos capazes, minha gente. Não só é o outro que é capaz, não. A gente só acha que o outro é capaz. Aliás, a gente bota a culpa, inclusive, que quando os outros não fazem. O governo não faz isso, o parlamentar não faz isso, o fulano não faz isso. E a gente? Quem são os outros? Põe uma coisa na cabeça, os outros somos nós. Não existem os outros. Os outros sem eu. Não existem os outros sem eu. Quem são os outros? Os outros são os outros e eu. Põe isso na cabeça. Todos nós somos responsáveis.
todos nós precisamos saber das coisas. E todos nós temos capacidade. Se vocês escolherem o curso de Direito, tem capacidade de ser o que quiser. De ser o que quiser. Inclusive, agricultor. Não precisa. Eu digo sempre, minha gente, tudo bem, se vocês quiserem seguir qualquer carreira de direito, mas se não quiserem, não gostarem, quiserem outra e se der bem em outra carreira, que é o que lhe dá, faça na vida o que dá satisfação, pelo amor de Deus. Eu, na realidade, procuro, eu sou professor mais por paixão. Não sabia nunca na minha vida que eu ia ser professor, uma coisa que eu nunca passou pela minha cabeça. Também como não passou pela minha cabeça que eu ia ser juiz um dia. Só quando eu, logicamente, fiz o curso de Direito, mas aí como eu vim trabalhar num cartório, aí, logicamente, eu vi que eu ia fazer o curso de Direito. Aí, depois, terminei o curso de Direito, era funcionário da Justiça Federal, já tinha alcançado lá todos os degraus, aí eu falo, falta o que ser aqui? Juiz federal. Eu digo, vou primeiro ser advogado, dar uma treinada, aí saí, fui advogar, pedi exoneração do cargo para advogar. Aí depois fiz concurso para promotor, digo, você promotor, quer saber como é lá. Fui, eu digo, não, isso aqui também não me ajuda muito, não. Fazer um concurso para juiz. Como eu conhecia as duas justiças que eu tinha trabalhado nas duas, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal, eu sabia que a Justiça Federal tinha uma estrutura melhor naquela época. Hoje, eu acho que as duas teriam praticamente a mesma estrutura, mas era bem diferente na época. Eu digo, vou fazer para o juiz federal. Aí fiz, passei também, entendeu? E, assim, estudei. O que eu estudei na faculdade civil, o que eu estudei para o concurso de funcionário civil, o que eu estudei para o concurso de promotor civil, aí somei mais com o que eu tinha que estudar para o concurso, do programa do concurso, e pronto, passei. Aí, é assim. Estão vendo? Minha gente, a gente só tem que lutar. Então, faça um bom trabalho também. O restante no final de semana, o restante que tem, espero que seja só o restante do trabalho, dá para aperfeiçoar, fazer um bom trabalho, e a gente volta, segunda-feira, a gente volta já com um tema novo, que é Ação Civil Pública, Lei 7347. Qual o guia do estudo? É a lei, o texto